Fala, craque! O podcast que entra em campo com quem fez e faz história no futebol. Eu sou o Sérgio do Bocage e hoje, em frente a mim, o documentarista Carlos Cola está sempre conosco aqui no podcast. E hoje a gente recebe um craque que liderou o América na Copa dos Campeões. Tô sabendo, esse cara, inclusive, jogou fora do Brasil, jogou na Champions, é um espetáculo. Uma história, né? Uma história. Só fez golaço, inclusive, viu? Andei assistindo os gols desse cara. E é um absurdo o que ele fazia em campo. E vestindo hoje a camisa do primeiro time de futebol que ele defendeu. Eloy, é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui no Fala Craque. Oi, Sérgio. Oi, Carlos. É um prazer, cara. Infelizmente, vocês me desculpem não estar ao vivo aí, que seria o maior prazer, mas eu já te expliquei, né? Eu espero que talvez futuramente eu vá aí e será um grande prazer. E é um prazer muito grande participar com vocês. Você é um cara icônico na imprensa brasileira. Você é um cara que eu admiro muito pela sua honestidade, a sua sinceridade. E estou conhecendo o Carlos agora também. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos levar um bom papo aqui. Com certeza. E que camisa é essa? Andradina? Andradina, né? Tudo começou no Andradina? Foram os primeiros passos? Eu sou do interior de São Paulo, né? Andradina é uma cidade a 700 quilômetros de São Paulo, divisa do Mato Grosso, uma cidade pequena, e que na minha cidade dificilmente a gente poderia ver um jogador profissional naquela época, 1970, foi a primeira Copa que eu vi, eu tinha 15 anos de idade, e raramente a gente tinha notícias de times, de ver time ali naquela região jogar de profissionais, né? Então, eu tenho 5 irmãos, né? E todos nós, tinha 3 que era palmeirense, o meu pai era corintiano, um São Paulino e o outro santista. E nós tínhamos na minha casa, como todo mundo gostava de futebol, e no Campeonato da Vazes reunia na minha casa, todos os jogadores, todos os meninos lá reuniam na minha casa. Nós tínhamos muitas fotos na parede de clubes, que a gente achava muito bonito, e tinha uma muito grande do Benfica, do Eusébio, Torres, Simões, né? Então nós tínhamos que criar um time da Várzea lá para disputar a Várzea. Então, por causa daquela foto grande que tinha, acho que era da revista Fatos e Fotos, na época, se não me lembro, e aí nós colocamos Benfica, e aí tingimos uma camisa branca, né? Nós compramos umas camisetas brancas e tingimos de vermelho, e colocamos o nome de Benfica. E foi por isso que aí começou ali hoje o bairro se chama Benfica por causa desse time que foi criado dentro da minha casa. Lá em Andradina tem um bairro que chama Benfica. Então essa foi a primeira camisa que eu vesti do Benfica de Andradina. E você... Peraí, deixa eu entender direitinho. O Andradina, então, assumiu o nome depois, é isso? O primeiro nome do Andradina foi Benfica? Não. Benfica de Andradina. Tinha o time do Andradina, disputava, acho que a 3ª divisão, mas nós íamos ver os jogos, lógico, todos os jogos do Andradina, mas esse era uma equipe, time de várzea, né, da época que eu comecei, né? E depois eu joguei no Andradina também, lógico. Né? Tem até a águia do Benfica. Tem a águia do Benfica. Tem até a águia, até a águia. E você nessa época jogava de quê? Já era atacante, já era meia? Olha, eu era abusado, né? Todos os 10. Eu era fã do Pelé, fã do Rivelino, fã do Gesso, fã do Pedro Rocha e de outros jogadores. Mas eu adorava ver. Porque na minha época, em 1970, os videotapes, eles eram à meia-noite. E da Rede Tupi, Walter Abrão, Sérgio Laclanos, Geraldo Bretas, eu não sei se vocês se lembram deles. Claro. Era o que a gente via, mas via depois da meia-noite e tinha os tapes resumido em 30, 40 minutos. Mas naquela época era muito difícil televisão, então eu tinha que atravessar a cidade de madrugada, né, à noite, com os meus amigos todos, para ir na casa de um amigo nosso, que era o único que tinha uma TV, preta e branca, lógico, para ver os videotapes dos jogos. Então a gente começou assim, vendo esses craques, né, e todo mundo 10 era o craque do time, eu era canhotinho, e eu me lembro, vou falar rapidinho aqui, que quando eu jogava com a garotada, quando eu tinha menos de 15 anos, 13, 14, a gente fazia a peladinha e eu tinha que chegar junto com eles, porque se eu chegasse depois eu não conseguia jogar, senão eu tinha que desmanchar os 2 times
porque eu era vamos dizer assim, o craquezinho lá do pedaço, né? Desequilibrado. Então eu tinha que armar um outro time. Então era assim, o Eloy, aí eles escolhiam 4, depois que eu ia escolher mais um, entendeu? Assim mesmo meu time ganhava. Aí depois eu falava, tá bom, tá o pior goleiro, meu time ganhava. Aí tá bom, vamos fazer o seguinte, você joga com 11, meu time joga com 8, meu time ganhava. mas isso, eu falo isso com o maior prazer, porque isso me ensinou a ter garra, a ter pegada, a ter vontade, a ganhar, a não aceitar a derrota. Então, para mim, eu não encontrava dificuldade. Eu queria dificuldade para que eu executasse melhor, né, as jogadas, os dribles e tal. E eu era fãzão do Rivelino. O Rivelino com aquele drible dele, aqueles 2 dribles com elástico, né? E aquela passada de pé. E eu ficava brincando, ensaiando aquilo. E eu ficava olhando esses jogadores, assim. É lógico que meu ídolo era o Pelé, né? Mas o segundo ali era o Rivelino, porque eu era corintiano e porque ele tinha aquele chute potente, era canhotinho e tal. Então é isso, foi assim. Pois é, e no profissional você já mandava uns torpedos, né? Eu vi uns gols teus que eram impressionantes, assim. Umas pedradas. Já novo você já fazia isso, não? Já. Eu era assim, desde de garotinho, né, dos 12 anos, eu ia para dentro dos meninos, né? Driblava mesmo, chutava e batia com as 2 pernas. Porque, lógico que eu tinha mais força na canhota, né? Todo canhoto, eu acho, né? Você vê o Éder chuta forte, o Rivelino chutava forte. Parece que o canhoto é mais preciso, né? Eu tenho essa impressão que o canhoto tem mais precisão. E eu acho que de repente vai por isso, né? Porque eu era canhoto e pode ser isso. Você falou de Rivelino, Pelé, 2 canhotos que fizeram gols em Copa do Mundo, Copa de 70, e tem o Gerson, né? Exatamente, o Gerson também. O Gerson, olha, aquela seleção de 70 foi a primeira Copa que nós vimos ao vivo, né? Então, aquilo lá foi um sonho e depois eu tenho ainda para contar para vocês aqueles gols do Jairzinho, aqueles dribles dele, o Pelé fazendo aquelas coisas maravilosas, o Rivelino, aquela seleção de 70, encantou aquela geração, a minha geração. Então, eu depois... Olha, eu vou contar, né, assim, eu tive sonhos na minha vida, que era assim, primeiro, ter uma figurinha, sair numa figurinha, mas eu era enjoado, eu falava, a minha figurinha tem que ser carimbada. Aí outra coisa, em São Paulo eles davam motorrádio para o melhor em campo, não sei se vocês se lembram disso. Claro. Então eu já sonhava com aquilo, falava, meu Deus, um dia eu vou ganhar um rádio, não sei, vou ganhar um rádio. Mas o meu sonho principal, você vê só, eu não conhecia o Rio de Janeiro, era jogar no Maracanã, era jogar num time grande do Rio de Janeiro. Olha isso, com 12, 13 anos eu já tinha esse sonho. Eu vou até contar rapidinho. Aí eu lembro uma vez que teve uma excursão para o Rio de Janeiro, de Andradina ao Rio de Janeiro, acho que dava 20 horas no ônibus. E eu guardei um dinheirinho para vir para o Rio pela primeira vez, que eu falava, essa cidade, eu amo o Maracanã. Aí a minha mãe falou assim, você está louco que você vai para o Rio de Janeiro viajar 20 horas? Você está maluco? Um dia você vai morar lá, pode ficar tranquilo. Aí eu, poxa, aí não vim nessa excursão. E hoje estou aí, com 40 anos do Rio de Janeiro. Você, quando jogava lá no Benfica, você já era o Eloy ou era o Francisco ou alguma outra coisa? Ou era o Chico Marreta? Era isso mesmo? Tinha esse apelido ou não? Não, eu era o Marretinha. Por que Marretinha? Meu pai era Francisco Chagas, eu sou Francisco Chagas também, Eloy, né? Francisco Chagas Eloy, meu pai me colocou Francisco Chagas Eloy. E então como meu pai era locutor de rádio, meu pai era radialista e muito bom, muito conhecido, fazia programas sertanejos lá no interior de São Paulo, em Andradina, e ele fazia também uns quebra-galho, então chamavam ele de Chico Marreta, porque meu pai fazia uns negocinhos fora da rádio, né, para ganhar um troco. E aí quando ele chegava em casa, ele ficava me chamando de Chico, porque eu era Chico também, né, que todos meus irmãos me chamavam de Chico, aí ele começou a me chamar de Chico Marreta. Aí eu comecei a jogar como Marreta. Eu era uma Marretinha. Eu fui jogar, o primeiro time meu profissional mesmo assim, que eu conheci, foi o Araçatuba. Aí eu fui jogar no Araçatuba, no AIA. E aí, só que chegou lá, Marretinha, né? Marretinha. Eu lembro até uma vez que nós estávamos correndo pela estrada, que antigamente os treinamentos eram todos errados, né? Nós estávamos correndo com aqueles tênis duros na estrada, aí parou um ônibus. Aí o pessoal desceu e falou, poxa, vem cá, quem é o Marreta aí nesse time? E todo mundo fala Marreta. Aí falaram, é aquele branquinho, pequenininho, magrinho ali. Ué, poxa, nós pensamos que Marreta era porque era um fortão, um cara grandão e tal. Aí o Marretinha.
Aí já vou dar sequência nessa história, para parar no Eloy. Aí eu nunca tinha visto um jogador na minha vida, profissional mesmo, assim, de grande time. Nunca tinha visto nada, nenhum. Porque na minha cidade não tinha televisão, era só rádio. Nenhum time ia jogar lá por perto, nada, de jeito nenhum. E se fosse, ia jogar com o terceiro reserva. Então os craques eu nunca veria. Então eu estava jogando no Araçatuba, já jogava lá, já era titular e tal. Isso com que idade? O Juventus foi fazer... Acho que eu tinha uns 18 anos. 18 anos. Aí a cidade fez aniversário e convidou o Juventus, do Milton Buzeto, né, aquele time que ganhava do Corinthians sempre, para fazer um amistoso festivo lá. E lógico que o Juventus não foi com o time titular. Levou 2 ou 3 titulares só, mas para mim foi a primeira experiência em ver um time, para mim, grande, né? E eu joguei e o Milton Buzeto falou assim: ô garoto, eu gostei muito de você, cara. Eu gostaria de levar você para o Juventus. E na época era o Ziza, ponto esquerdo do Juventus, né? Ia ser vendido para o Atlético Mineiro. E ele queria que não precisava de um jogador canhotinho, nas minhas características, e botar na ponta esquerda. E eu odiava a ponta esquerda. Nossa, depois eu conto para vocês por quê. Odiava, não gostava de jeito nenhum. Aí eu falei, lógico, eu vou sim. Então, o que precisa falar? Fala com meu pai. Falou com meu pai. Aí eu pedi para os dirigentes do Araçatuba, que eram muito gentis e sabia que eu tinha um futuro, e eles me liberaram para o Juventus. Aí no Juventus, o Milton Buzeto falou para o meu pai, que meu pai foi comigo, né? Falou, olha, ele não pode ser Marreta, não. Aqui vai, não, de jeito nenhum, tem que botar outro nome nele, Marreta vai ficar muito mal. E meu pai, não, porque ele é conhecido como Marreta. Mas, senhor Chagas, não pode e tal, vamos colocar Eloy. Meu nome é Eloyá, né? Eloyá. Mas aí ficou Eloy. Não, vou botar Eloy. Tá bom. Aí foi Eloy. Foi daí, por isso que saiu do Marretinha. Mas sempre quando eu jogava lá até assim no Maracanã, como eu joguei em outros estados, se alguém gritasse, vai Marreta, eu sabia que era da minha cidade, eu procurava a pessoa, dava um tchauzinho e tal. Não, achei curioso o Eloia. Eu acho que nenhum site, nada, não tem esse A no Essa seu é novidade nome. para mim, Para mim é novidade. Não, realmente não. Todo mundo me conhece como Eloy, mas o meu registro é Eloyá. Mas aí essa vida aí você foi para Juventus. Foi fácil essa ida para Juventus ali, atuar lá já como Eloy, não mais como Marreta? Quando eu cheguei, olha, vou contar para vocês, quando eu cheguei no Juventus, eu era magrinho, assim, eu tinha jogado a terceira divisão, era esperto de bata, era bom, mas os caras do Juventus não sabiam, os jogadores não sabiam. Aí o Milton Buzeto falou assim, era um domingo, eu cheguei no sábado, eles não tinham um jogo, aí ele falou, me levou no vestiário, mostrou meu armário, mostrou a chuteira, mostrou ali, né, tinha ali novinho, já para mim ali número 41, tênis, aquele tênis antigo, né, uma camisetinha para treinar, e ele falou assim, olha, Eloy, tá aqui o teu material, nós vamos começar a treinar segunda-feira. Quando você se sente bem, se sente seguro, você vem, bota o seu material e vamos trabalhar. Mas tenha calma, não precisa se precipitar e tal. Na segunda-feira, deixa eu já contar essa história, né, pai? Aí na segunda-feira eu tô lá na minha janela, que eu morava dentro do campo do Juventus, na República, que a janela estava pro campo, bem pertinho. Aí na segunda-feira eu acordei cedo, e vi aquele pessoal, aqueles jogadores todos musculosos, tal, aqueles jogadores entrando para treinar, fazendo a rodinha, conversando. Aí eu falei, meu Deus, vou lá. Pô. Aí já fui logo na segunda-feira. Desci, quando eu entro no vestiário, cara, aí um dos jogadores, estava cheio ainda no vestiário, os jogadores todos conversando, né? Aí um jogador olhou para mim assim e falou, e quem é esse cara aí? Aí o roupeiro falou, não, ele é um jogador que o Juventus contratou agora, O menino falou, rapaz, olha só, vem cá. Aí ele colocou de pé, chamou os caras e falou assim, olha, gente, nós vamos ganhar de quem? Olha só quem o Juventus está contratando. Porque eu era todo magrinho, cabeludo, todo tal. Aí ele, poxa, olha só que depois tem... Aí depois eles foram para o campo, né? Eu fui para o campo. E na minha época, eles faziam os times, acho que você se lembra disso, antes de começar o treino, faziam uma rodinha. Colocava 2 no meio, né? Ou 1, né? Aí quando eu subi, eles logo me chamaram, vou botar esse moleque aqui no meio. Aí me botou no meio na rodinha. Mas não deu 2 segundos, eu roubei a bola. Aí ele estava assim de 3 dedos, né? Que na época, assim, para me complicar, e eu não entrei na roda de jeito nenhum. Aí eles, moleque enganado e tal. Aí fomos pro coletivo. Aí o Milton Buzeto me deu a camisa do time reserva, com 30 minutos ele botou titular. Ele botou na camisa titular. Calou a boca da galera. Só que esse rapaz que brincou comigo, ele foi o meu melhor amigo, meu melhor conselheiro, me ajudou muito. Ele era o brincalhão do grupo, mas só que ele
percebeu que eu era um menino do interior e ele cuidou de mim até. Ele não deixava, assim, por exemplo, assim, eu passar a mão no cabelo, ou correr todo jeitosinho como jogador. Ele chegou, ei, direitinho aí, não bate na bola assim, não bate certo, sabe? Ele me corrigiu. Tal. Eu acho que eu era muito consciente do que eu queria ser um jogador profissional, eu queria jogar em time grande, eu queria ter a figurinha, como eu falei, eu queria ganhar um autorrádio, como eu falei, mas eu era concentrado, eu era o último a sair do treino, desde Araçatuba, né? Eu também treinava muito, mas ele me aconselhou, ele cuidou de mim, porque eu morava sozinho na República, né? Ele foi muito bacana comigo. E o nome dele? Era Toninho Minhoca. Ele era ponta direita do Juventus, cabeludinho, tinha o Adnan, tinha Pedrinho, tinha Armando Colonese, que era goleiro do Corinthians, tinha Djalma, Luiz Carlos, zagueiro, Guassi, Deodoro, lateral esquerdo, um negão, que eu acho que vocês se lembram dele. Era esse time. Podia Toninho Minhoca, mas não podia Chico Marreta, né? Pois é. Podia Minhoca e não podia Marreta, é verdade. Você falou dos seus sonhos e eu tô com duas curiosidades. Uma é porque você não gostava da ponta esquerda. E outro, não tinha um sonho de aparecer no Canal 100 também? Ah, sim. Meu maior sonho... Olha, eu ia no cinema em Andradina, é porque a gente sou muita coisa, né? Eu ia no cinema em Andradina e ficava ali esperando as pessoas saírem. Quando elas saíam, eu perguntava, tem Canal 100? Se falava que não tem, eu não entrava no filme, eu não ia assistir o filme. Eu só ia quando falava, tem Canal 100. Aí eu ia e ficava, às vezes, 3 sessões assistindo para ver o que eu achava maravilhoso, a narração do Maracanã. Aquilo ali é que me... Porque normalmente o Canal 100 era muito Maracanã, eu acho que não sei nem se tinha do Morumbi, São Paulo, eu acho que era Maracanã. E aquilo ali é que nasceu dentro de mim, a vontade, um sonho de aparecer no Canal 100, e de jogar no Maracanã por um time, porque aquela musiquinha que, nossa, aquela musiquinha eu não esqueço nunca, até hoje quando toca, mexe comigo. É característica. E era Garrincha, era Garrincha, era aquela época dessa turma toda, Gerson, loucura. Mas é isso aí, o Canal 100 era o meu grande sonho também. E apareceu, né? Canal 100. Apareceu. Oi? E você apareceu. Apareci, nossa, meu amigo, é muita coisa. Primeiro, assim, dentro desses sonhos meus, era aparecer num videotape para minha cidade me ver. Aparecer num videotape. Apareci. A outra era ganhar o motorrádio. Ganhei. O primeiro que eu ganhei, meu Deus, aí vem Andradina, vem aquela coisa, lá antigo, meu Deus, é meu sonho, aí os caras me escolhem, a imprensa, vocês se lembram que quando acabava o jogo, vocês entravam em campo, ia buscar o jogador lá, o melhor em campo e tal. Aí eu quando recebi o primeiro motorrádio, depois ganhei muitos, graças a Deus, eu levei para o meu pai e tal, era tudo sonhos que foram se realizando, mas o motorrádio, o Canal 100, tudo isso é um sonho que a gente tinha, que eu tinha como criança, e jogar no Maracanã, né? Tem uma história famosa, acho que foi do Valdomiro, Claudio Miro. A moto eu não tenho, eu já tenho, mas o rádio eu vou dar para minha mãe. Ele ganhou o motorrádio. A moto vai ficar comigo, o rádio eu vou dar para minha mãe. Parece que Você pegou a moto ou pegou o rádio? Eu não sei se é verdade. Eu não tinha carro nessa época, né? E era o rádio. Esse motorrádio, né, ele era para carro, né? Eu não tinha carro e meu pai tinha um Fusquinha. Meu pai tinha um Fusquinha, então lógico que ele botou aquele motorrádio no Fusquinha. E a ponta esquerda, por que você não gostava de lá? Porque, não sei se você se lembra, que o primeiro jogador a sair de um time, verdade, acontecia qualquer coisa, era o ponta esquerda. E era raro, né? Por exemplo, o Edu do Santos e alguns pontos esquerda, que esses não saíam. Mas, normalmente, a mexida, tanto é que na Copa do Mundo, para você ver, o Rivelino foi jogar onde? Na ponta esquerda, quer dizer, o ponto esquerdo original, que era o Paulo César, e o Edu, os dois ficaram no banco. Quem foi jogar lá? O Rivelino 10. Entendeu? Para você ver. Então, ali eu tinha temor, horror de jogar na ponta esquerda. Sabe por quê também? Porque eu era canhoto. Eu gostava de driblar para dentro. Eu jogava no meio de 10, né? E eu gostava de driblar para dentro e bater no gol. E eu jogando pela ponta esquerda, eu não tinha como chutar no gol. Era só cruzar. E eu sou assim, eu sempre fui artilheiro. Na Várzea eu fazia 40 gols, 38, e no segundo fazia 12 gols. E assim foi, eu fui crescendo assim, gostando de fazer gol, de dois lados do campo. Depois eu quero que vocês me perguntem sobre os 4 gols mais bonitos que eu fiz na minha carreira. Vou anotar aqui. Para lembrar disso. Eu tenho um que eu acho um dos mais bonitos. Mas enfim, depois eu falo. Então,
Então é por isso que eu não gostava de jogar na ponta esquerda. Aí o Buzeto me colocou na ponta esquerda. Aí eu, legal, lógico, Juventus, tal, jogando, mas muita dificuldade ali na ponta esquerda e tal. Aí eu cheguei um dia e falei para ele, Sr. Milton, quando der, o senhor me coloca na meia, porque é a minha posição original e eu quero vingar na meia como 10. Aí o Juventus contratou o Ilcinho, que jogava na Portuguesa, não sei se vocês se lembram. A Portuguesa dos Esportes. Ilcinho, Enéas, tal, eles contrataram o Ilcinho. Aí eu fui pro meio. Tinha um bom jogador lá chamado Pedrinho, mas eu falei, uma hora ele vai sair, eu vou jogar na minha. Aí não deu outro. Ele deu mole lá, eu cravo na 10 e ela seguiu a minha vida toda. Você falou da bola de prata, você ganhou em 81 jogando pela Inter de Limeira. Isso. É uma conquista enorme, né? Olha, eu jogava no Juventus, aí eu fui a revelação do campeonato paulista, né? E aí eu fui jogar na Portuguesa de Esportes junto com o Enéas, se você deve se lembrar. Claro. Falecido Enéas, jogador maravilhoso. E o Enéas tinha um salário muito alto, que ele já tinha ido para a seleção e tal, tipo assim, eu acho que ele ganhava R$8.000 e eu ganhava R$700 ou R$1.000. Era mais ou menos, porque depois eu quero que vocês me perguntem sobre essa história de grana também na minha época. Aí eu fui bem na Portuguesa, o segundo melhor jogador da Portuguesa, fazia gol pra caramba, o Enéas me adorava, a gente fazia uma dupla muito boa, e acabou o meu contrato. Aí, naquela época tem isso também, né? Na época você sozinho que ia resolver com o presidente, os caras eram muito astutos, sabiam negociar, eu inocente, nós não tínhamos empresário, não tínhamos representante, não tínhamos nada, eles tiravam proveito disso, o nosso passe era preso, nós não podíamos ir para outro clube, quer dizer, você ficava ali à mercê do que eles falassem. E quando eu cheguei lá e fui falar com ele, com Teixeira Duarte, lembra dele, presidente? Sim, claro. Isso, Teixeira Duarte, lá da Portuguesa. Aí eu fui falar com ele lá na salinha dele, quando eu falei que eu queria ganhar, não igual a Enéas, mas queria ganhar pelo menos a metade. Tá? Não, de jeito nenhum, assim mesmo. Não, pode sair, não vou dar nada, não, e o seguinte, você não vai jogar mais. Era assim, judiava daí, tá bom, não jogo mais. Fui para minha casa, fiquei sem jogar, acho que talvez um mês. Aí tinha um outro jogador meu amigo lá que jogava na Portuguesa, que aconteceu a mesma coisa, chamado Camargo. Ele jogou no Santos, um ponta direita. Aí nós falamos, eu vou lá na Portuguesa, não, eles têm que decidir minha vida, porque o aluguel estava atrasado, eles passando necessidade. Eu sumido, né? Aí eu fui, eu e o Camargo lá, e fomos falar com o presidente, libera a gente, apareceu o time aí, libera a gente, Ele, não sei o que e tal. Aí, eu lembro que eu estava com o Camargo na sala dele, aí o Camargo, que ficou mais nervoso do que eu, pegou a mesa, que ele estava sentado assim, a mesa dividindo lá dentro, e nós estávamos sentados lá de cá, e empurrou para cima dele. Jogou para cima do presidente, desesperado, e eu também ali desesperado para sair. Aí eles chamaram segurança, tal, tiraram a gente de lá. Eu novinho, cara, judiação do caramba. O Camargo também novinho, querendo uma porta aberta, querendo ganhar nosso dinheirinho. Aí eles não deixaram, não deixou, mas passou 8 dias, 10 dias, apareceu a Inter de Limeira, querendo levar a gente. Aí eles me chamaram e eu falei, começar tudo outra vez, porque a Inter de Limeira naquela época, era um time de recém-subido, voltar para o interior outra vez, eu falei, não, meu Deus, eu tenho certeza que eu vou arrebentar lá, o senhor vai me honrar, eu tenho certeza absoluta que eu não vou deixar cair. E resumindo, fui eu e o Camargo para lá, fiz um campeonato maravilhoso, fui o 10 do Campeonato Brasileiro, da Bola de Prata, fui artilheiro. Hoje, depois de 40 e tantos anos, fizeram lá uma enquete de qual o jogador mais brilhante que passou por Inter de Limeira, e olha que passou Paulo Isidoro, passou Éder, passou tantos craques recentes, inclusive esse que está no Sport hoje, que jogava no Santos, esse 10, que eu esqueci o nome dele. 2 nomes que joga no Sport hoje, que jogava no Santos. Que joga atualmente no esporte? Joga no esporte agora, o 10 do esporte. 2 nomes. Jogou junto com o Neymar no Santos. O 10 do Santos. Como é que era o nome dele? Ai, meu Deus, esqueci. Não era o Ganso? O 10 do Santos era o Ganso, não era? Não, mas tinha um outro meinha, depois que o Ganso saiu, acho lá, que jogou bem, jogou no Palmeiras. Vou achar aqui pra você. Tá, ok. Aí? Jogou no esporte e tal. Aí até ele, que é recente, houve uma votação do melhor jogador que passou lá de todos os tempos, foi o Eloy, o camisa número 10 lá.
Então, uma honra para mim ter ido para Limeira. Aí depois que acabou o campeonato, apareceu Santos, Cruzeiro, Botafogo, Inter de Porto Alegre, Grêmio, apareceu um monte de time, aí eu escolhi quem? Eu era corintiano, né? Escolhi o Santos por causa do Pelé. Porque Você escolheu o Santos por causa do Pelé? Escolhi o Santos por causa da 10 do Pelé. Eu falei, meu Deus do céu. Aí aconteceu uma coisa maravilhosa comigo em Santos, que eu não sei se vocês querem que eu conte agora, porque nós estamos ainda lá no Juventus. Não, mas você falou a questão de grana, parece que isso interferiu no seu trabalho lá no Santos, né? Grana? Não teve uma questão aí com os outros jogadores, uma questão qualquer, que os outros jogadores só se preocupavam com grana? Não, no Santos não houve esse problema, não. No Santos, o grupo era aquele grupo dos meninos da Vila, eu era muito querido lá, só que eu cheguei, o treinador era o Sérgio Clérici, lembra? Um jogador brasileiro que jogou muito tempo na Europa, ele era treinador do Santos, e ele que me levou, ele era o treinador da Inter de Limeira, e ele foi para o Santos. Aí eu falei, já tem um treinador lá que gosta de mim, que me conhece, aí eu escolhi e fui para o Santos. Mas não tinha os outros jogadores, não tinham problema com dinheiro, não tinha uma situação lá meio esquisita? Talvez não envolvendo você, né? Não, eu não me lembro disso. Pode ter ocorrido, mas existia, assim, um ciúmes, né, assim, um pouquinho, porque eu era 10, o Pita era 10. Quando o Peter era um jogador excepcional, um craque de bola, vocês sabem disso. Só que ele era assim um pouco, às vezes ele desligava do jogo. E quando eu fui, o treinador já me colocou com a 10 e me colocou capitão do time. Entendeu? Tá. E aquilo pode ter gerado um pouquinho de ciúmes, não do Pita, porque eu chamei o Pita, olha só, eu chamei o Pita e falei, Pita, você tem uma história no Santos. Eu era assim, muito, assim, olhava muito o lado dos companheiros, sempre fui assim na minha vida. Eu falei, olha, você é o 10 do Santos, eu tô aqui, não estou aqui para tomar o teu lugar, o treinador vai colocar nós dois no meio para jogar, você escolhe o melhor lugar que você quer jogar, eu vou um pouquinho para frente, vamos trocar, vamos nos adaptar a esse esquema que ele quer colocar, tal, para que a gente renda, tal. E aconteceu, maravilha, né? Aí tem outras duas histórias para contar também aí, que uma é no jogo contra o Palmeiras, que o treinador quis me colocar do ponto esquerda, no lugar do João Paulo, e a minha ida para a Itália. Mas antes disso, eu queria saber, você foi para o Santos por causa do Pelé. Chegou a encontrar o Rei lá na Vila, não? Rapaz, essa foi a maior loucura da minha vida. Olha que eu participei, sou campeão de Champions League, joguei contra Platini, Rummenigge, joguei naquela época do campeonato italiano, que todos os melhores jogadores do mundo estavam lá. Aquela seleção de 82, toda ela era da Juventus. Eu joguei contra o Sofi, Caprini, Scirea, Gentili, Boniek, Paulo Rossi, Causo. Esse time eu joguei. A época era maravilhosa lá do futebol italiano. Até esqueci o que eu ia falar, que você perguntou. Estava falando do Pelé. Você encontrou o Pelé no Santos? Então, aí, quando eu cheguei no Santos, o pessoal falou, o meu armário era do lado do Pelé. O único personalizado era o armário do Pelé e o meu era do lado dele. E os caras falaram, o Pelé vai treinar, tal. Aí quando eu cheguei, rapaz, no time já jogava Palhinha, ex-Cruzeiro, Chicão, ex-São Paulo, Nilson Dias, aqui o nosso bacharel do Botafogo, e tinha outros grandes jogadores lá. E quando eu cheguei, rapaz, que eu entrei no vestiário, vocês lembram naquela época a gente usava uma bolsinha assim, uma mochilinha. Aí quando eu viro, voei pro meu armário, cara, quem tá lá sentado? O Rei, Pelé. Meu Deus do céu. Aí eu tremi. Foi a única vez que eu tremi na vida. Aí só que eu não fui lá, que eu fiquei nervoso. Aí eu fui em direção à massagem. O cara estava fazendo massagem porque era mais de longe e eu podia ver o Pelé lá. Aí eu fiquei olhando, aí me veio Andradina, Copa de 70, o Rei, aquele cara. Pô, eu sou de Andradina, vi esse cara fazer aquelas maravilhas. O maior jogador do mundo, meu Deus. Aí eu olhando lá para ele ali se trocando, fortão, micão, sarado. Naquela época não tinha musculação, não tinha nada, mas o bicho era de natureza, era de pernão, botando aquela atadura, né? Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que ir lá, cara. Eu tenho que me trocar, eu vou ter que ir lá, cara, negão. Aí parti em direção ao negão, né? Parti em direção ao Rei. Aí ele estava conversando com o Palinho de cabeça baixa, e ele ali no meu armário.
né? Eu tinha que encostar do lado dele. Aí ele me olhou e falou assim: Eloy, meu craque, você é o jogador que eu queria no Santos. Juro por Deus, cara, quase desmaiei. Eu olhei para ele e falei assim: Pelé, eu posso tirar uma foto com você? Então você sabe como é que... Fiquei tão assim... Aí, pô, fiquei do lado do cara, o cara se trocando ali, e eu do lado dele, mas ele ali na resenha, tal, dele, e eu nervoso, eu saí logo, aí ele falou: Eloy. Aí eu saí, eu olhei, ele falou: pode ficar tranquilo, pode ir lá pro campo que nós vamos tirar a foto. Só que, quando o Negão saía do vestiário, a imprensa, vocês sabem, saía ali 500 ali, 20, 30 para cima do Negão. E era tudo, naquela época não tinha esse negócio de sala de imprensa, nada, era tudo ali dentro do campo, os caras invadiam o gramado e acabou. Pô, aí quando ele entrou, cara, foi todo mundo para cima dele, ficou ali, ele lá no meio de todo mundo e tal, e nós lá treinando e chutando, nós já brincando de bobinho, aquelas coisas que naquela época podia, tal, com os craques lá e tal. Aí ele lá no meio desse povão, cara, ele levantou a mão: Eloy, aí eu olhei, ele: vem cá, cara. Aí eu fui, cara. Poxa vida, aí o Negão falou: só vira a camisa do avesso, que era Adidas, e ele tinha Nike, né? Ele pediu para eu virar a camisa, eu virei, e eu acho que vocês já viram essa foto, tenho certeza que vocês devem ter visto. Aí ele tirou, agachado, abraçado, conversando comigo, abraçou com boa, rapaz, meu Deus do céu. Interessante que logo em seguida fez uma filinha, sabe quem? Palinha, Chicão, os craques também, queria tirar uma foto com ele dentro ali, e aproveitaram e tiraram também. E graças a Deus que o Pelé era um cara maravilhoso. Depois ele fez grandes coisas ali, ele me ajudou, ele fazia festa, convidava os jogadores, ele falava assim: Eloy, Pita, João Paulo, vocês não vão, só vão esses casca grossa aqui, e um dia vocês vão entender por quê. Não deixava a gente participar de nada, cuidava da gente também. Pelé é uma pessoa excepcional. Esse foi meu sonho realizado também, porque ele é o melhor do mundo e eu consegui abraçar esse homem dentro do campo, treinar com ele, ver ele errar, ver ele acertar, ver ele fazer coisas maravilhosas. O Negão jogava bem de zagueiro, ele jogava bem de cabeça de área, ele jogava bem no gol. 2 toques, ele arrebentava em qualquer lugar que colocasse ele, por isso que ele é o melhor do mundo. Bom, primeiro era o Lucas Lima, o jogador que você queria lembrar do Santos, que está no Sport. Isso, exatamente, Lucas Lima. O que fez mais sucesso em Andradina? Você no Canal 100, você no VT do jogo ou você na foto com o Pelé? Rapaz, como é tudo vem em sequência, foi o Pelé, sem dúvida. A cidade toda lá, em todas as lojas, tinha uma foto do Marretinha com o Pelé. Para o seu pai deve ter sido o maior orgulho, né? Rapaz, quando eu voltei lá, a minha cidade pequena, tem aquele trevo e tal, vocês devem saber como é que é. Quando eu voltei, tinha 1 quilômetro de carros esperando fora da cidade para me apresentar para a cidade, para quem não conhecia, me colocaram em cima de um caminhão, porque naquela época não tinha corpo de bombeiro, e eu passei o maior mico, a vergonha, né? Mas eu senti que meu pai era orgulho para o meu pai, então eu queria fazer tudo pela minha família e pela cidade de Andradina. Desfilei pela Paz Leme, que é a rua principal, de ponta a ponta, fogos, aqueles negócios. Beleza. Acaba de chegar na cidade, Marretinha. Aí, do Santos, o América. É isso? Aí tá a história toda que nós vamos começar. Aquele sonho meu lá no início de jogar no Maracanã, aparecer no Canal 100, ele estava dentro de mim ainda. Eu era capitão do Santos, tinha jogado na Itália contra o Milan, tinha feito 2 gols, sendo que um eu ganhei o troféu de gol mais bonito do estado de San Siro, eu tenho até hoje. Um troféu bonito, num mundialito de clubes que era Santos, Inter, Milan, PSV, do PSG, né? PSV da Holanda. Peñarol do Uruguai, e tinha mais outro time lá que eu não me lembro. Só o timaço. E eu estava perdendo do Milan de 1-0. Eu fiz o primeiro gol e o segundo foi um gol muito bonito. Eu peguei a bola no meio, veio 2, 3 jogadores, girei. O goleiro saiu, que lá na Europa ele sai muito do gol, e eu dei um tapinho, um gol de cobertura. Que esse gol aí está incluído naqueles 4 meu que eu falei, os gols mais bonitos da minha carreira, porque esse foi no Santos, jogando contra o Milan, em San Siro, e eu ganhei o troféu, e depois eu fui para a Itália por causa exatamente desse mundialito. E esse Santos e Milan foi a final, né? Uma das finais de Mundial que o Santos ganhou foi contra Sim, foi. E aí, então, aí você vem para o América. Então, aí eu era capitão do time, né? Era capitão do Santos, tinha muita moral no Santos. Aí apareceu quem lá? Roberto Seabra, que era o diretor-gerente de futebol do América. Roberto Seabra. E
Aí veio falar comigo, olha, você tem intenção de sair e jogar no América? Aí na hora eu falei, pô, meu irmão, se você acertar com o Santos aí, vou embora. Todo mundo, ninguém entendeu, até minha família, cara, como é que você pode, cara, trocar o Santos? Eu numa fase boa no Santos, jogando muito bem pra caramba, trocar o Santos pelo América, desdenhando, né, do América. Aí eu dedinho e falei, não, mas no América eu vou ser grande, eu pensava, porque comigo vai ser grande. A América vai mostrar as linhas, como é que deve ser. Acertou e eu, vim para o meu Ameriquinha queridão. E significou o que para você isso? Oi? E isso para você significou o quê? O sonho, ali meu sonho, que eu queria jogar no Maracanã. E eu tinha objetivos, assim, de jogar nos times todos do Rio de Janeiro. Assim, queria jogar aqui, queria jogar... E o América foi maravilhoso, vocês sabem, campeão dos campeões, eu fui considerado o melhor jogador do campeonato, fiz muitos gols, continuei jogando bem, tudo. Aí apareceu o Vasco, né? Apareceu o Vasco com uma proposta melhor e o América também não tinha como me segurar, né? E eu fui pro Vascão da Gama. Mas, peraí, e a estreia no Maracanã? Maracanã com a Ameriquinha. Você lembra? Que eu apareci no Canal 100. Foi aí com a América. Aí que foi contra quem? Só que foi contra quem a estreia? Foi contra, eu acho que foi contra o Vasco. Jogo contra o Vasco. Nossa, eu tava num dia iluminado. Ixi, Maria, joguei muito aquele dia. Mas foi a semifinal do Carioca, se não me engano. Se não me engano, foi a semifinal do Carioca. Eu tava assim num dia iluminado. E depois, lógico que falaram para mim, né, que eu não sabia que eu ia aparecer no Canal 100, falaram para mim, pô, Eloy, eu vi você no Canal 100, você é onde? Pronto, lá fui eu pro cinema. Nossa, que loucura, cara. Aí, quando eu vi aquilo, eu tinha até pouco tempo, eu não tenho mais, porque, né, a gente perde, eu tinha essa gravação. A Taça Rio de 82... Eu nem tenho certeza se foi contra o Vasco, entendeu? Ser sincero para vocês. A Taça Rio de 82 foi o primeiro título que você conquistou? Eu tinha sido campeão na AIA, né? Campeão na AIA da segunda para a primeira e tal, né? É um título, né? Não deixa de ser. Mas foi o primeiro título meu, assim. E como é que foi de isso? Expressão. Foi no Maracanã? Foi no Maracanã contra o Guarani, né? Lembra? Gol do Gilson Gênio. Não, mas aí já foi o Torneio dos Campeões, né? Torneio dos Campeões, eu fui campeão na Taça Guanabara, acho que Taça Rio, de 82, pelo América. Taça Rio, isso, então. Taça Rio, isso. Foi Taça Rio, foi o primeiro título assim, significativo para mim, e com muito amor, porque, Eloy, o América é meu segundo time. Não, meu querido, eu não quero que seja o segundo time, não, eu quero que seja o primeiro time, porque ele é meu primeiro time. E é um time que tinha Luizinho Tombo, tinha Gilson Gênio, tinha Moreno, Duílio, Ayrton, Chiquinho, Gasperim. Isso, Gasperim, goleiro. Pires, né? Serginho, ponta direita. Você jogou. O Edu foi o técnico, né? O Eduzinho, meu querido. Foi 10 do América. Que eu amo tanto. O cara maravilhoso, o Edu. Poxa, o Edu maravilhoso. Eu depois empreguei o Edu em 2 times que eu fui jogar, eu levei o Edu, porque além dele ser um caráter maravilhoso, é um treinador excepcional. E esse Torneio dos Campeões contra o Guarani? Gasperim, Chiquinho, Duílio, Everaldo e Zé Dilson, Pires, Gilberto e Eloy, Serginho, Moreno e Gilson Gênio. Então, cara, se o América tivesse grana para sustentar, eu vou ser sincero, hein, uma coisa para vocês. Eu acho que esse título aí eles teriam que colocar como título brasileiro. O América está tentando isso. Então, eu adoraria, porque, olha, tem time aí que reivindica aí título e jogou só 3, 4 jogos, e o América, olha, bateu em Fluminense, bateu em Atlético 2 vezes, bateu em todo mundo, entendeu? Foi um brasileiro, era convidado, tudo bem, mas, pô, fez por merecer. Eu acho que deveria ser, porque, olha, foi excepcional. E eu, nesse último jogo, até saí, porque tinha levado... Nós jogamos 3 jogos seguidos contra o Atlético Mineiro. Os 3 jogos nós ganhamos. 1-0 lá no Mineirão, eu fiz o gol. E os 2 no Maracanã, eu fiz os gols também. E antes de fazer o gol, não me lembro o zagueiro, ele me deu uma pisada forte no tendão de Aquiles. Aí eu estava quase para sair de campo, eu estava assim, mancando, aí caí lá para o lado esquerdo para sair do campo, aí de repente
eu estava livre, que os caras viram ali, eu estava mancando, né? Jogaram a bola para mim, esse gol tem aí, eu saí disparado, consegui até o gol, ganhamos, fiz o gol e saí. E aí foi jogar contra o Guarani, eu machucado, saí também no segundo tempo, porque não aguentava as dores no tendão. Entrou o João Luiz nesse jogo. O Eloy, que jogou e ganhou a bola de prata lá atrás na Inter de Limeira, foi melhor na Inter de Limeira ou no América? Rapaz, olha, eu vou falar para você, viu? Eu acho que nos dois eu honrei muito dignamente, viu? Trabalhei como maluco, carregava a faixa ali no braço, com todo respeito, porque eu era muito querido pelo grupo. Da Inter de Limeira também eu era muito querido por todos. Olha, eu boto assim, ó, os dois 10 para mim. Os dois, assim, os dois eu joguei muito bem. Muito bem, eu não posso nem falar para você. E amei as duas camisas como amei todas. Para mim não tem essa não. Não beijar escudo ou não vibrar. Não, onde eu estava, meu irmão, eu ia para dentro, fazia gol nos caras e ia lá para a torcida me deliciar com eles. Isso até hoje eu acho muito bobeira de jogador que respeita. Respeita sim. Você fala bem do clube, defendia quando estive lá, com grande garra, com orgulho. Hoje eu defendo o time, entendeu? E aí, eu fiquei curioso agora, a gente não te perguntou. Qual era o seu time de coração? Corinthians, ele falou. Falou Corinthians. É. Corinthians. Aí depois você vê, eu fui jogar no Santos, né? Meu pai era maior rival. Jogou em um monte de time, mas não jogou no Corinthians, né? Não, o Vicente Matheus até me convidou, eu estava jogando na Europa e o Vicente Matheus me convidou. E me convidou para jogar no Corinthians. Telefonou, nós conversamos e tal. E aí, só que eu estava na Europa, eu falei, tem que esperar um pouquinho ainda tal, e não fui. Mas eu adoraria jogar também, que é um timaço. Você fez gol no Corinthians? Fiz. E aí? Fiz gol. Época Papai. de Sócrates. Comemorou? Sócrates, Zenon. Era um timaço, hein? Sócrates, Zenon, Casagrande e tal. Mas olha, eu vibrei pra caramba. Nossa, quando eu fiz o gol, eu vibrei pra caramba. Não quis nem saber. Meu. Ligou pro pai, não? Agora eu sou o Santos. Ligou pro pai? Pô, pai, desculpe. Lá eles passaram a torcer por mim, né? Eu acredito que meu pai lá no dentro, quando o Santos jogava contra o Corinthians, ele era corintiano, lógico. Mas a família toda, de palmeirenses todos, passaram a torcer por cada time que eu ia. Eles torciam primeiramente pro time que eu defendia e depois porque eles amavam pela história, né? E aí, em 83, você vai pro Vasco, né? Onde você faz gols lindos, né? Tem um gol de cobertura que você faz no Vasco que eu acho antológico. Como é que é? Tem um gol que você faz no Vasco que eu acho antológico, que é aquele que você pega lá da ponta ali, da entrada da área. Sim, isso, é verdade. Rapaz, o Vasco para mim foi maravilhoso, muito. Eu era muito querido pelo presidente, pelo vice-presidente, que era o Eurico. A torcida me adorava, os jogadores também. Nossa, eu acho que eu só fui para a Europa. O Calçada chegou para mim e falou assim, Eloy, tem um time italiano querendo você aí, os caras estão hospedados lá no Meridian. Se você quiser ir lá acertar com eles, você vai lá, mas se você não acertar, vai ser melhor para nós. Porque dinheiro nenhum, você está muito bem, e você está muito bem no time. Mas é uma chance para você já falou que quer jogar na Europa, é uma chance para você, então você fica à vontade. Se você quiser ir lá, você está livre do treino da tarde, pode ir lá conversar com os caras. E eu fui, e lógico, a proposta era, né, o Vasco não podia cobrir de jeito nenhum, e eu fui para a Europa jogar no Gênova, mas era o seguinte, quando eu joguei o Mundialito, o Milan queria me levar. O Milan tentou de todas as maneiras com o Santos, mas o Santos perdeu muita grana. E aí o Milan ficou no meio do caminho, eu fiz aquela temporada no América e no Vasco, e mais o Genoa de ligadaço foi e me levou. Mas antes de você ir para a Europa, então, você teve a oportunidade de jogar um Santos e Corinthians e Vasco e Flamengo. Qual é melhor? Qual o melhor? Os 4? Não, eu digo o clássico. Corinthians, clássico? Corinthians e Santos ou Vasco e Flamengo? O que é melhor de jogar? Não, Vasco e Flamengo. Por quê?
E é o seguinte, hein? Todo jogo que eu fazia contra o Flamengo, eu fazia gol. Ah, é? Podia perder tudo, eu fazia gol. E era porrada, hein? O Moser, aquele pessoal, botava o Vitor para me marcar, porque o Adílio era calminho, jogava pelo lado, Andrade também calminho. Vamos sentar porrada nesse cara aí e vamos ganhar o jogo. E era porrada. Encarou muito o Moser, não? Ó, eu me lembro, cara, que eu joguei contra o Bahia, no Maracanã, numa quarta-feira, e eu fiz uma jogada, cara, de Messi. Peguei a bola lá atrás, driblei todo mundo, aí só quando chegou perto do goleiro, eu adiantei a bola um pouquinho, eu e o goleiro, e aí o goleiro pulou naquela época, né? O goleiro pulou com os 2 pés assim, no alto, igual fizeram com o Zico. Assim, no meio da minha canela, que eu tenho a marca aqui até hoje. Aí eu dei uma pirueta por cima dele, caí, a bola não entrou, bateu nele, né? Aí quando eu olhei no meu joelho, cara, eu falei, meu Deus, as 4 travas entraram, rasgaram a minha pele. E eu dali, doutor Lídio Toledo, né? Era o doutor Lídio, já fui para o hospital, quarta-feira, pontos, acho que 21 pontos, tal. E eu falei, doutor, eu quero jogar no domingo contra o Flamengo. Ele disse, você tá maluco? Pô, você está aqui, acabou de... Doutor, você vai ter que dar um jeito, eu quero jogar contra o Flamengo. Aí ele, você vê como é que é, né? Aí ele falou, olha, não dá. Eu falei, não, senhor, faz uma caneleira mais para cima aí, coloca uma coisa para me proteger, mas eu quero jogar contra o Flamengo. Rapaz, joguei. E os caras sabiam que eu estava machucado. A primeira bola que eu peguei, o Vitor deu... Gente boa, o Vitor, joguei com ele depois, camarada excelente jogador, tudo, mas era um cara duro, não era desleal, era duro. Ele me arrepiou, eu dei uma calcanhada nele, um chapéu, quando eu virei, naquela época podia, né? Tem outra coisa também que a gente tem que falar sobre isso. Ele me deu uma banda, meu irmão, e vou te falar, eu vi estrelas, mas não saí do jogo não, fiz o gol e continuei no jogo. Naquela época minha, vocês sabem disso, pô, não tinha VAR. Não tinha nada, eram duas câmeras, uma na bola e a outra na torcida, sei lá. Então, os caras davam sem bola. Era mais difícil, né? Era bem mais difícil de jogar, né? Do que hoje. Muito, mas se eu jogar, você me desculpa, o nego fala, o Pelé fez 1000 gols também. Meu irmão, se o Pelé jogasse hoje, ele faria 3.000, cara. Porque, no mínimo, 4 jogadores seriam expulsos. Se o Neymar faz o que faz, se o Messi faz o que faz, o Messi só dribla, não tem cabeceio, não tem... comparado ao Pelé, né? O Neymar tem as suas deficiências, bem que imagina o Negão, cara, pelo amor de Deus. A gente driblava, os caras segurava a camisa, até aquele lance do Zico lá com o Gentili na Copa, que rasgou a camisa do Zico, o cara nem ganhou o cartão amarelo. Aí ele expulso, entendeu? É porque logo em seguida ele deu outra. Se eu jogo hoje, meu irmão, eu vou para dentro dos caras toda hora, porque a primeira o cara faz amarelo e na segunda ele não vai fazer nada. Eu fico bobo, como é que os jogadores não vão para dentro dos caras? Tem medo, eu também tenho um pouco de medo, também, eu acho que é isso, né, de arriscar. Mas, vou te contar, meu irmão, vai para dentro, cartão amarelo, vai, pega a bola e vai para... Eu vou contar a história rapidinho para vocês. Pode contar. Rapidinho. Inter de Limeira e Guarani. O Guarani, eu era bola de prata lá, aquela coisa toda, cheio de coisa, e eles tinham um medo danado, vão marcar o Eloy, não sei o quê, mas vamos dar uma porrada no Eloy, cada um dá uma porrada nele. Soltou a bola, cara, eu fui virar, o cara veio e me deu uma porrada, meu irmão. Soltando a bola, o cara veio e já deu no meio. Aí tal, ele, amarelo, tal. Aí aquela coisa, eu peguei, falei pro Camargo, que ainda estava perto de mim, dá bola aqui, o Camargo deu, eu fui para dentro dele outra vez, para cima dele, o burro, me deu uma porrada, eu acho que foi a expulsão mais rápida que eu vi na minha vida. 3 minutos de jogo, o cara foi embora. Naquela época, entendeu? Imagine hoje. Você citou o Vitor do Flamengo e passou pelo Moser. Além do Moser, quem era difícil de encarar? O Moser. Nossa. O Moser, além de ser para mim, um dos maiores zagueiros da história, né? Porque o cara driblava, o cara batia falta, o cara era rápido, saltava como leão, era artilheiro. O Moser era um cracaço para mim. Eu achei a maior injustiça ele não disputar a Copa de 90, se não me engano. Mas o Moser, até no Benfica, que eu joguei contra ele, que eu joguei no Porto, né? Então eu joguei contra ele lá, o cara era um fenômeno. Para mim, um dos maiores zagueiros da história. Batia? Era porrada, mas dava porrada, dava no meio. Né? Aí depois tinha o Marinho, né? O Marinho já era mais, né? mais flexível e tal. Mas o Moser era caixa grossa. Voltando ao Vasco, Roberto Dinamite. Como foi esse encontro? Puxa vida. Ai, meu Deus do céu. Que camarada, que amigo, que parceiro, que gente boa, que craque, que exemplo de jogador.
Roberto, para mim, rapaz, olha, o Roberto, eu vou te falar, ele morava em frente à minha casa. Eu morava no Novo Leblon, ele morava atravessando a rua na frente. Agora, assim, para falar do Roberto, né, vou contar a história toda. Depois de ter jogado no Vasco, depois de ter saído, e ele também, tal, aquela coisa toda, apareceu o Campo Grande, querendo me levar. Eu estava voltando da Itália, tal, falei, poxa, eu quero descansar, Rio de Janeiro, tal, não quero, tal, pô, Campo Grande aqui pertinho, tal. Acho que eu vou manter a forma no Campo Grande, tal, não com desdém, tá? Estou dizendo assim, aquela situação minha naquele momento. Aí fui lá acertar com o presidente que era um português, esqueci o nome dele, da bala, o cara das balas, que ele tinha um negócio de bala. Aí ele falou, poxa, Eloy, não acredito, você vem mesmo, não tô aqui para assinar com o senhor, tal. Ele falou, Eloy, o maior sonho da minha vida era o Roberto Dinamite vestir a camisa do Campo Grande. É verdade, o senhor quer mesmo? Deixa que eu convenço ele. Naquela época não tinha celular, não tinha nada, só tinha secretária eletrônica. Isso foi num sábado, eu cheguei em casa, liguei para o Roberto, ele não estava, eu deixei um recado na secretária eletrônica dele. Roberto, pô, tem um time aí que eu estou indo, cara, e os caras querem você, e ele estava sem clube, se não me engano, tinha voltado a português, eu não lembro. Pô, os caras querem você também e tal. Aí dormi, saí com a minha esposa, fomos ao teatro e tal. Quando eu voltei, cara, a minha secretária eletrônica estava assim, ó, era só Roberto. E domingo, lá vou eu e Roberto para Campo Grande. Olha. Roberto falou, você vai, eu vou contigo. Fomos no mesmo carro, Roberto acertou, fez um contrato maravilhoso lá, e nós íamos de carro todos os treinamentos juntos no mesmo carro. Nós tínhamos 2 carros, eram iguais. Tinha uma Cherokee preta, a mesma dele, Cherokee preta, e a gente só trocava uma pela outra e íamos treinar. Então eu convivi muito com o Roberto, com o jeito dele, a timidez dele. Ele é grandioso, mas ele é humilde demais. Participei, nós conversávamos muito sobre família, a minha esposa ia junto com a dele, quando ficava Cherokee para os jogos, elas iam juntas, aí ficava 2 carros, cada um voltava no seu. Então eu convivi muito com esse cara, e eu vou te falar, cara, quando eu fiquei sabendo, cara, daqui da doença dele, eu gosto tanto dele, mas tanto dele, gosto, que eu não tive coragem de ver ele doente. Não tive coragem. Quando ele já estava ali, não tive coragem. O cara é maravilhoso. Agora, ser humano excepcional, um cracaço. É verdade. Agora, no 13 de abril, seria aniversário dele, né? E o Júnior fez uma homenagem bonita também nas redes sociais. Muito bonita a homenagem. Todas. Eu fiquei emocionado. E merecido. Porque o Júnior não era amigo do Roberto, eles não se davam, né? Na época que um era do Flamengo e o outro do Vasco, até na seleção. E depois de muito tempo que eles viraram amigos e se tornaram os melhores amigos. Olha. Né? E eles... O Zico e o Zico? O Júnior e o Júnior Capacete o Júnior. E o Roberto Dinamite. O Júnior. Também. Não ser amigo do Roberto... É difícil, né? Não é possível, é difícil. E aí do Vasco você foi pro Genoa. Fui pro Genoa. Mas lá foi mais difícil, né? Foi uma adaptação mais complicada, né? Parada dura. Olha só, quando eu cheguei lá, primeiro, você não sabe se o clube é grande ou se é pequeno. Parece que o time já tinha sido 6 ou 8 vezes. Primeiro, eu lembrei até da história do Petkovic. Me falaram assim, o time é campeão, foi campeão 16 vezes, nacional, mas isso foi na época de 40, 48, 50 e pouco, não sei, ou 8 vezes, ou 6 vezes, eu não lembro. Você está indo para um time campeão, tal. Eu falei, é esse mesmo que eu quero ir, time campeão, vou lá, vou para esse time aí. Ele me lembrou isso do Petkovic, que ele veio para o Vitória, falaram que o Vitória era campeão brasileiro, né? E era campeão da Bahia, né? Aí ele já tinha assinado. Essa história o Vitória, campeão, e o time do Bebeto, ele falou, é o Flamengo. Aí quando chegou era o Vitória. Exatamente. Cara, então é até difícil que eu estava falando. Você estava falando da sua ida pro Gênova. Minha ida pro Gênova. Então, pro Gênova. Aí eu não sabia, porque o Milan eu sabia, porque o Milan aparecia na Bandeirantes, né? Lembra? Aparecia jogos lá. Um jogo só, aos domingos, né? Que eles escolhiam logo um time grande, clássico. O Milan eu sabia quem era, lógico. E tinha jogado contra, e lógico, eu sabia. Mas não sabia do Gênova. Eu fui, rapaz, cheguei lá com maior disposição, com maior empenho, mas era um time que lutava para não cair. Não é só isso. Até aí tudo bem.
Mas os jogadores não tinham ambição nenhuma. Eles quando iam jogar contra a Juventus, eles ficavam pedindo autógrafo para os caras. Perdia, ele não estava nem aí. Nós íamos treinar, os caras não treinavam. Tinha briga. Eu me lembro, vou te contar a história aqui que pensa que é. Foi a primeira vez que eu vi na minha vida jogador ser substituído e falar, não vou sair. Assim. Primeiro foi o Rummenigge, jogando Genoa e Inter de Milão. Aí a placa número 8, a placa do Rummenigge, ele virou para o banco e fez assim, ó, não saio. E é lógico que o juiz tem que seguir o jogo, e ele continuou no jogo. Aí foram perguntar para ele por que ele não saiu, ele falou, eu só saio se colocarem o melhor no meu lugar. Aí depois eu fui para o Genoa. Tinha lá junto comigo o Jan Peters, que era um holandês, meio campo. Só que o holandês assim, tem um caráter um pouco diferente de sul-americano, tal. É um cara que até na Europa bate muito de frente com os italianos, na época, né? Hoje não sei. E ele tinha muita briga com os jogadores internamente. Então, eu vi lá ele tomar uma tapa na cara, sabe assim, e o treinador não fazer nada. Ele foi chamar um jogador lá de um nome italiano, que eu não sei se eu posso falar aqui. Pode. É Finocchio. Finocchio é homossexual, né? Finocchio. Chamou um cara lá, que é gente boa também, um cara maravilhoso de Finocchio. Aí o cara foi para dentro do cara, era forte, saradão, foi para dentro dele, encheu ele de porrada. E falou assim, olha, todo dia que você chegar com a hora do treino aqui, você vai tomar um tapa na cara para você nunca mais chamar homem de Finocchio. Cara, aí eu achei que tudo bem, não ia acontecer mais, né? E ninguém tomou providência nenhuma. Aí nós estávamos no campo, esperando começar o treino, ele chegou até atrasado, talvez com medo, e aí, mas só que a gente viu ele chegar e, pô, quando ele foi em direção ao vestiário, pô, o cara levantou e foi em direção ao vestiário também. Falei, pô... Aí peguei, chamei o cara, falei, pô, não faz isso, cara. Ele falou, não, Eloy, você é um cara maravilhoso, você, pô, um cara excepcional, mas esse cara não presta, você tem que tomar tapa na cara. Aí você vê o ambiente que era. Mas ele deu? Aconteceu. Oi? Ele deu o tapa na cara de novo? Deu outra vez. Aí o rapaz foi embora. O rapaz não foi pro campo, não. De lá mesmo de vestiário, o cara foi embora. Ele era bem branco. Quando ele tomou o tapa na cara, na primeira vez, ficou vermelho, né? Ficou vermelho, pô. Isso era horrorosa. E aquilo tudo ali, e o time lutando para não cair, sem vontade nenhuma, sem disposição. Não aguentei lá, acho que 1 ano e meio, não sei, não me lembro quanto tempo eu aguentei. Sem contar que tinham muitos ciúmes. Isso o Zico reclamou, o Tita reclamou, todo mundo reclamou. E eu reclamo porque eu vivi na carne também. Eles não me passavam a bola. O artilheiro da Série B lá tinha sido o tal de Briaschi, que jogava no meu time, foi o artilheiro da Série da B. Aí o time subiu. Quando começou os treinamentos, os jogos de Copa Itália e tal, eu comecei a fazer gol. E ele pediu uma reunião no vestiário e falou por que os caras não jogavam mais a bola para ele, que jogavam a bola para mim. Eu, no meu entendimento, eu entendi tudo. Eu entendi tudo que ele estava falando. Italiano, mas pelo jeito que ele estava falando e tal. Pô, entendeu? Esse tipo de coisa, cara, e como é que ia dar certo? Entendeu? Não ia dar certo de jeito nenhum. Aí tu volta pro Botafogo. Né, apareceu o Fogão, maravilhoso, com um timaço. Caramba, Renato, que jogava no São Paulo. Alemão, Baltazar, Marinho, Leís, Josimar, Berg. Luiz Carlos. Berg? Oi? Quem? Berg, lógico, meu Berg, meu queridinho. E aí, você pintou o cabelo? Aí ficaram os três com o cabelo clarinho, para fazer confusão para o adversário. Não, você é alemão e Berg, né? Olha, é tão interessante, cara, que às vezes minha esposa que estava com meus filhos, ainda bem que eram meus filhos, né? Ali no Maracanã, perto do ônibus, ali na saída quando acabavam os jogos, e o alemão saía, meus filhos corriam para abraçar o alemão, pensando que era eu. Não que a gente parecia. Eu tinha bigode, né? Eu tinha cabelo igual dele, então acho que se parecia muito. Ele era mais alto, a diferença era essa. Mas aí era aquela onda de carioca, né? Vai pintar o cabelo um pouquinho, as frescuras que a gente passa na vida, né? Você, num jogo pelo Botafogo, fez um gol e o Flamengo venceu de 6-1. Não é? É verdade. Tem uma história aí que o time entrou meio desligado naquele jogo. Como é que foi essa história? Olha, foi. Os salários estavam atrasados,
que era natural naquela época, a maioria dos times atrasavam, o Botafogo estava com dificuldade. E tem jogadores que normalmente eu reagia de uma forma, se bem que eu estava voltando da Itália, eu estava com dinheirinho, né? Tal, mas eu ajudava lá a passagem de alguns jogadores, do roupeiro e tal. E a gente lá, em Marechal Hermes, largado. Infelizmente, eles não tinham dinheiro. Aí os jogadores, o que eles faziam? Eles não treinavam, eles botavam o chinelinho e falavam que estava machucado. Naquela época não é como hoje, né? Se falar que está machucado, tem como. Então, naquela época, o jogador aí, quer dizer, ficou a semana inteira os caras ali de chinelo. Alguns, tá? Nem todos. Eu tenho o maior respeito, cada um reage como quer. E a minha reação não interessa, eu vou pro pau, atrasado ou não, entrei em campo, meu querido, eu esqueço lá fora. Para mim é só dentro do campo, eu foco ali e acabou. Porque eu passei por grandes perrengues, mas eu me focava no jogo e não queria nem saber. E aí esses jogadores, não treinavam, e aí chegou o jogo contra o Flamengo, entraram, porque prometeram também que iriam pagar antes do jogo, não pagaram, né? E fomos pro jogo no Maracanã. 3 minutos, 4 minutos de jogo, eu fiz o gol, fiz 1-0. Aí, até ali, o time sustentando, mas é lógico que no momento em que fosse exigido um pouquinho mais do emocional, começasse a perder, a reação não ia ser igual, porque eles não treinaram e estavam com bronca. E alguns jogadores, nem todos, tá? E aí aconteceu isso, aquela tragédia. E olha que eu sou um pouco culpado disso, sabia? Não era... Quanto foi? Foi 5? 6-1. 6-1. Eu me lembro que eu acho que aos 40 e pouco, não dava 6. Não, o último gol foi do Gilmar Popoca no finalzinho. Quantos minutos? Você se lembra? Não? Foi depois dos 40. Então, por aí. E eu pedi pro Zé Roberto White, se não me engano, ele falou, não, dá desconto aí que a gente vai virar esse jogo. Caraca. Aí eu passei por ele falou assim, botou a mão e falou assim, Eloy, quer que acaba? Eu, pelo amor de Deus, acabe com essa tragédia. Fiquei uma semana assim, sem sair do meu condomínio, né? Cheio de botafoguenses, cheio de flamenguistas e tal. Eu tenho o maior carinho pelo Flamengo, o maior respeito. Sempre respeitei o Flamengo e todos os adversários, todos os jogadores. Eu não podia nem sair, não podia nem descer, cara, que os botafoguenses, tadinhos. E os flamenguistas, foi uma semana sem sair, meu irmão, por causa desse desastre aí que eu fiz parte. Você volta para a Europa e disputa a Liga dos Campeões com o Porto, mas não disputa a final contra o Bayern. Mas é campeão. Né? Por estupidez minha. Eu fui para o Porto, né? E um timaço, meu irmão. Caraca. Era o Barcelona da época, de 86. Eu vou recuar um pouquinho, depois você me lembra se eu esquecer. Nós fomos jogar com o Botafogo, lá, esse timaço do Botafogo, e para falar de treinadores. E um amistoso, porque eles queriam me apresentar para a torcida lá. Então o Botafogo foi fazer uma amistoso, estava em discussão, esse Botafogo de Baltazar, Alemão, todo mundo, vamos jogar contra o Porto para me apresentar, fazia parte também do pagamento, tal. Cara, o timaço do Botafogo, ganhando de todo mundo, primeiro tempo, 3-0 para os caras, e a gente não tocava na bola, irmão. A gente pegava na bola, os caras roubavam. E a gente não conseguia tomar a bola deles de jeito nenhum. Resumindo, eles tiveram pena, porque era amistoso, acho que terminou 3-0 ou 4-0, não me lembro nada. E eu, caramba, o nosso time não conseguiu andar. Aí depois eu fui para lá, para o Porto. Irmão, eles já estavam na nossa frente há 20 anos, os treinadores portugueses, o treinador europeu. Eu aprendi, aí depois que eu vi os treinamentos do Porto, eu falei, mesmo que nós jogássemos 10 partidas com o Botafogo, nós não iríamos ganhar nenhuma. Porque o trabalho que eles fazem de conhecimento técnico para a gente, de rendimento, de vontade, de dedicação, sem dribles, sem manhas, sem artimanhas, já era uma coisa espantosa. Esse time ganhou Champions, ganhou Campeonato Português, ganhou Taça de Portugal, ganhou ganhou tudo, dando show. Tinha 2 jogadores para cada posição de seleção. O único que não era de seleção mesmo era eu. O resto todos eram de seleção.
mas brilhantes. Olha, vou contar coisa que vocês não sabem. Quando ia sair a lista dos convocados, eram os 22 tinha que ir, os 24 tinha que ir. Só que eles, naquela época, eles já tiraram os jogadores para dar descanso. Mas ninguém gosta de descansar num grande jogo. Ninguém gosta de descansar. Então ficava todo mundo sentado, esperando o auxiliar descer com a listinha dos convocados. Meu irmão, quando o cara olhava que não estava o nome dele, o cara pegava cadeira, pegava água, jogava na parede, saía xingando, uma loucura de desejo de jogar. E o treinador, ninguém descia lá para ver a bagunça. Ninguém. Aquela briga era interna entre nós. Eu me lembro um jogo que o Casagrande fez 4 gols num time francês, numa quarta-feira, num negócio de Champions, acho que foi Champions. Chegou no domingo, um jogo lá bom, ele nem convocado foi. Você vê como é que era naquela época. Só que eu, o próprio Zico, esses jogadores, Roberto, a gente nunca era substituído. A gente era jogadores que contavam com a gente o jogo inteiro. E eu também nunca gostei de ser substituído. Raramente eu fui substituído na minha vida. Eu gostava de jogar os 90 minutos. Mas lá você tinha que entender, por isso que eu estou falando que eu vou chegar aí nesse jogo que eu não joguei da Champions na final. Você tinha que entender que ele tinha as opções dele e eram boas. E os caras não eram bons. Entendeu? Só que a gente quer jogar. Você quer, esse jogo é meu jogo, eu quero ser artilheiro, eu quero ser o melhor, quero ganhar título, quero participar. Tal. Aí foi chegando na final, eu já danado. Isso aconteceu também com o Ibrahimovic no Barcelona, aconteceu com o Henrique no Barcelona, com o Ibrahimovic queria dar porrada no Guardiola, o Piquet cansou de assistir jogo e jogar na dele o Mascherano. Entendeu? Quer dizer, os caras têm as fórmulas dele que dá certo, mas a gente não aceita. Meu Deus, eu voltei ao assunto aí. Contra o Bayern. Aí você contra o Bayern não jogou. Então, aí eu chamei o treinador e falei assim, caramba, eu não estou acostumado com isso. Eu não sabia, né, também, ignorância, despreparado e tal. Eu fui lá porque eu queria jogar e, eu jogo bom. Se eu mentira, eu não quero ir embora, não, filho. Não, Eloy, você não vai embora de jeito nenhum, não, você não vai. Arthur Jorge, excelente treinador português. Não, você não vai, eu te busquei para ser campeão e você tem honrado a camisa, você é um cara nota 10, você é um brasileiro daqui. Não vai, eu me invoquei e quis vir. Aí vim. Aí estou na televisão assistindo aqui no Brasil o meu time ser campeão. Entendeu? Se arrependeu? Mas naquela época já, para você ver que a mentalidade já era... Passaram-se, eu acho que 20 anos para o Barcelona fazer o que fez, todo mundo achar que era moderno. E os times brasileiros? Entendeu? Para onde é que ficou nessa história? E as seleções? Olha, deixa eu te contar, desculpa, mais um pouquinho. Quando foi jogar Santos e Barcelona no Mundial, né? Mundial? Sim, Mundial, sim. Que o Neymar estava, tal, aquele time, eu comentei com o pessoal aqui, eu falei, gente, o Santos não vai tocar na bola. Ah, mas o Neymar não vai tocar na bola, vai tomar chocolate. Eu acho que foi 4, foi 5, não sei. Foi um monte. Foi uma surra. 4. O Barcelona 4, e Santos. E não jogou nada. E o Barcelona, se pudesse fazer mais, faria. Pois é. Por quê? Porque, meu caro, os caras estudam, eles têm faculdade de treinamento para estudar o adversário, eles fazem a coisa ficar tão fácil. Eu vi 2 declarações recentemente. Uma foi do Rodrigo do Real Madrid. Foram perguntar para ele do Real Madrid, ele falou, gente, isso aqui é outro futebol. Você vê, o cara jogava no Santos e ele falou, gente, e a outra foi do Jorge Jesus falando do Pontinha, que hoje está no Flamengo. Como é que chama ele? Michael. Que jogou Michael. O Michael, se tu com a bola no pé, tu és um gajo que sabe jogar, mas taticamente tu é uma merda. Você vê, entendeu? E éramos, cara. E nós somos taticamente um desastre. Melhorou um pouquinho. Eu não tinha ouvido essa. Você me desculpa, com todo respeito, eu tenho pelos treinadores brasileiros, eu sou treinador também, mas nós estamos ultrapassados. Você me desculpa também falar isso. Não dá para ser treinador brasileiro na Copa do Mundo. Ô, Eloy, você pediu... Você no início falou assim, me lembra os 4 gols. Você falou de um, do San Siro, para a gente não ficar em débito com quem está nos assistindo. Os outros 3? Não. Tem um no Fortaleza,
que eles chamam cesta de 3 pontos. Que foi um gol muito bonito. Contra a Ferroviária, consciente. Não? Contra o Ferroviária. Contra o Ceará, jogando pelo Fortaleza. Nossa, no clássico. Contra o Ceará, no clássico. No clássico. É um jogo, se vocês colocarem aí, com certeza vai aparecer aí, no 1-1, e eu fiz o gol que eles chamam cesta de 3 pontos. Eu tenho costume, inclusive, esse eu já vou pro do Leão, lá atrás, na Inter de Limeira. Esse aí, então, foi um dos gols que... O primeiro foi o San Siro, o segundo foi esse aí, do Ceará. Beleza. Mas eu coloco os 3 no mesmo nível, tá? Porque os 3, para mim, têm significado. Um da Inter de Limeira, 2-0 contra o Grêmio, na época do Brasileiro, que eu ganhei a bola de prata. Eu fiz 2 gols. E um eu fiz no Leão por cobertura, um gol lindo, 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 que foi no Leão, goleiro fracasso e tal. E a outra foi quando eu era uma retinha, lá em Andradina, que eu dei o time inteiro. E aí até o juiz me pegou no colo e me levou até o meio de campo. Então eu não esqueço exatamente. Eu fiz muitos gols assim, né? Mas esse eu me lembro mais assim porque ele me pegou, o juiz me pegou lá dentro do gol e carregou até e me colocou no meio de campo. Que emoção, São os 4 gols. Tem tantos gols bonitos também que eu fiz, né? Mas esses 4 ficaram assim na minha memória pela importância que teve cada um no seu momento. Você está com 70 anos. Falou de todos os sonhos que você teve, de Maracanã, bola de prata, motorrádio, Canal 100. Mas você tinha um sonho de aparecer no Chacrinha. Rapaz, Chacrinha era para nós, né? Chacrinha para nós era top. Apareceu? Apareci. Era um programa para receber a bola de prata. Eu fui receber a bola de prata no programa do Chacrinha. E as chacretes? Que era inédito. Aí eu fiquei ali um tempão com os jogadores curtindo as chacretes, né? Porque todo homem, todo setentão, porque agora atualmente existiam as paniquetes, outras aí. Mas as chacretes, pra gente, que só tinha 4, 5 canais disponíveis no Brasil inteiro, a gente curtia o Chacrinha, Silvio Santos, eu curti o Silvio Santos, curti muito o Silvio Santos também. Mas o Chacrinha é porque era programa de auditório, era programa que tinha música, e era porque tinha chacretes. Eu lá em Andradina, eu já assisti o Chacrinha. Pô, eu fui receber das mãos dele, do Elia Júnior, jornalista, a bola de prata, para mim foi um sonho aquilo. Nossa, eu tenho a fotografia até hoje. E não esqueço, lógico, está dentro dos meus sonhos. Mais um sucesso em Andradina. Né? O Eloy no Chacrinha. Eloy do Chacrinha. Eloy, muito obrigado aí pela entrevista. Prazer enorme recebê-lo. Prazer muito grande te receber. Pô, caras, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por eu poder recordar com vocês e com o público a minha história, uma história de uma pessoa que lutou muito, trabalhei muito para chegar onde cheguei. Os meus sonhos se realizaram porque eu trabalhei muito, era o primeiro a puxar filo, o último. Eu vou até contar rapidinho uma historinha, se desculpa. O César, jogador que jogou no América, ele era o 10 do América quando eu estava no América. Aí ele era o 10, hein? Eu era o 10, ele era o meu reserva. Aí tudo que eu ia fazer no treinamento, eu falava, César, vem cá. O cara pediu para fazer 100 abdominais, vamos fazer, desculpa. Ele pediu para a gente fazer 100, vamos fazer 400. Aí quando tinha 8 quilômetros para correr, vem cá comigo, você vai comigo na frente. Eu puxava ele, mas eu não me lembrava disso. Eu não me lembrava. E agora, atualmente, ele me mandou uma mensagem, Eloy, cara, a minha vida toda eu devo a você, porque você fez isso comigo, isso, blá, 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 me carregou, você que me deu força, você que fazia eu treinar, entendeu? Então, sempre fui guerreiro. Muito obrigado a vocês, agradeço a Deus por tudo na minha vida, por todos os meus sonhos serem realizados, que Deus abençoe vocês, que tenham bastante sucesso, brilhante, Carlos, brilhante, meu irmão, obrigado. Que Deus abençoe vocês. Valeu, querido, obrigado, forte abraço, saudações rubras, saudações rubras. Saudações rubras. Valeu, grande abraço, obrigado. Fica com Deus aí, valeu. Valeu, Abraço, gente. irmão. Obrigado, Valeu, obrigado.